Salve, meus crias, tudo beleza? Hoje vamos continuar aquela história do nosso protinha guloso, aquele que onde passa recruta várias e várias mulheres pro seu harém. Esse guloso realmente não perdoa ninguém, mas sem mais enrolação, marcha. Conforme a noite vai se passando, nosso prota começa a se ajeitar para o cultivo triplo, porque vocês estão ligados, né, que se não aquecer o motor o carro morre. O prota então puxa um lençol mágico, e é chamado de o tesouro mágico, Nuan Yu, da seita Muxian. É um tecido de vários fios de seda imortais, facilitando o fluxo de Yin Yang, tornando-se um excelente tesouro mágico para auxiliar para o cultivo duplo, o triplo também e até múltiplo. Tô vendo que o prota vai querer zerar todas essas categorias aí. O prota então, depois de deixar a cama bem arrumada, ele fala assim: colocar essa folha aumentará a eficiência da nossa transformação de cultivação para os 3 cultivos subsequentes. E a Yoyo, como não perde tempo, como sempre, né, ela fala: eu também tenho um par de travesseiros de jade aqui. E ela então dá os 2 travesseiros para o prota. E o prota fala: eu me perguntei por que o mestre Zu só me deu o lençol sem travesseiros. Então eles foram dados a você há muito tempo, não foi? E a Xian fica toda confusa com toda essa situação e ela fala: sempre me senti confusa sobre isso. Produzir e fabricar esses produtos individualmente. Então o prota nos apresenta outro artefato, chamado de Biombo Liang Shen. É um tesouro mágico do clã Acácia muito útil. Embora não seja de alto nível, com uma fundação à prova de som que pode ser aberta e fechada livremente. E o prota fala: nós precisamos de isolamento acústico para assim não incomodar as pessoas com barulho. Meus amigos, eu tô até com medo do que tá por vir dessa obra, hein? E a Xion fica toda vermelha falando: você poderia incomodar os residentes? E a Yoyo: eu senti que algo estava de errado desde antes. Irmão, você é parente do clã da Esperança? Novamente, você está familiarizado com essas façanhas e também possui seus tesouros mágicos. E o prota fica todo sem graça falando que não, com certeza não. Esse biombo foi vendido abertamente na Casa do Tesouro na época. 5 anos como vendedor e líder de vendas. Quanto ao Kung Fu da seita da Esperança, a livraria da nossa seita já tem um exemplar impresso. E não se faça de boba, você também deve ter lido isso. E a Yoyo fica com uma carinha tentando disfarçar. E nisso novamente outro sapato voa na cara do prota. E a Xion fala: já basta, precisa fazer o cultivo triplo ou não? E ele olha pra cara dela assim com a cara: minha filha, você não precisa nem perguntar essas coisas, é claro que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que mesmo se a Cavaleira do Papa não tivesse aparecendo aí, ele ia inventar uma desculpa pra fazer esse cultivo triplo. Isso eu tenho certeza. O prota então fala que eles precisam sim fazer isso. Então nos é mostrada uma cena das duas olhando um mini holograma, né, do prota. E a Yoyo fala: o espírito Yang desse irmão está fora do corpo. Aparentemente isso é muito fofo. E isso é uma técnica gerada pela extração de pérolas. É diferente do corpo do deus Yang fora do corpo na fase de distração. E nisso esse pequeno holograma ele começa a crescer cada vez mais. E a Yoyo fala: o irmão é realmente tão talentoso. É algo que a Yoyo o quer e teme. E o prota pensa: então essa é a sensação de não ser limitado pelo poder de Yang puro. Eu me sinto tão livre. Então o protagonista já joga todas as cartas na mesa, porque ele não quer perder tempo com nada. Ele ansiou por isso a sua vida inteira, então ele já lança a pergunta braba: quem é que vai ser a primeira? E a Xion com uma cara de tímida já fala: então eu vou ser a primeira. E o prota já pega no braço dela sem pensar 2 vezes e fala assim: ainda não é tarde demais, então vamos praticar. E ela fala: não, senpai, por favor, vai com calma. E nisso, meus amigos, já começa o cultivo. Um adendo aqui pra reação da Yoyo, velho. Ela fica impressionada com o que tava acontecendo. E nisso a cena pula, né? Porque tem crianças na sala, obviamente, né? Meia hora depois de cultivação, a Xion fala assim: por favor, me dá um tempo, eu não estou aguentando mais. E o prota já puxa ela de novo falando: não há tempo para isso, não tem cultivo. E a Yoyo fica pensando assim: caralho, meu irmão, agora ferrou de vez. Daqui a pouco vai ser eu, tô lascada. E 1 hora depois do cultivo, a Yoyo fala assim: irmão, você não quer fazer uma pausa? E ele vai e pega o braço da Yoyo e fala: não, o tempo está se esgotando, então venha também. Já puxa a Yoyo também sem pensar 2 vezes, velho. E ele fala que ele tem que romper esse reino às pressas. Então assim que amanhece, as duas estavam totalmente exaustas deitadas na cama. E o protagonista tava com a cara tipo: ah, o pai é foda. O pai é atacante, camisa 10. Quem que é Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo perto de mim? E nisso ele se vira e vai para fora. Ele levanta suas mãos e fala: depois de tomar emprestado o cultivo de ambas, só posso alcançar o reino dourado do Dan. Ah, mas esqueça, é apenas uma diferença de 3 reinos da pequena cavaleira que é o suficiente. E nisso uma luz dourada surge dos céus e abrindo uma porta dourada novamente. E o prota fica de olho para essa porta e fala: parece que os perseguidores estão aqui finalmente. E as 2 garotas estavam falando pro prota ter cuidado. Mas o prota fala: isso vai acabar logo, então que tal um bolo feito com amor no café da manhã? Cara, é muito cara de pau, né? E ele fala:
fala, por que não levamos nossa luta para outro lugar? E a Cavaleira do Papa fala, se você quer lutar, vamos trocar de lugar então. Isso é aquela clássica cena de Dragon Ball que os caras sempre vai lutar em outro lugar, muito longe da cidade. O Prota então estrala os dedos e aparece 5 espadas nas costas dele. E ele fala, nós vamos no céu. Então ele sai voando para os céus. A Cavaleira Sagrada então não perde tempo e também acompanha ele pro céu. Chegando acima das nuvens, os dois começam a se encarar e começam a batalha. O Prota aponta a mão em direção a ela e fala assim, eu, Yangulou da seita Mushian, exijo a sua espada. Já lançou até a pose do Rock Lee, eu sei que a porradaria vai ser franca. E enquanto isso, as duas estavam observando pela janela se perguntando se o Prota ia ganhar. E para ter mais afirmação disso, a Xion pergunta se aquele idiota irá ganhar mesmo. E a Yoyo, sem pensar duas vezes, fala que claro que ele vai ganhar. Estamos falando do irmãozinho afinal. Falando nisso, Yoyo ficou muito surpresa quando a irmã Xion ficou tão ativa na segunda rodada da noite. Quem teria pensado que o grande mestre da casa do mestre celestial teria um olhar tão esquisito daqueles, não é? Qualquer uma mataria para estar do lado do irmão. E a coitada da Xion fica com muita vergonha falando pra ela não mencionar esses tipos de coisas agora. E ela fala, Yoyo, como você pode estar tão disposta para piadas assim? O idiota ficará bem mesmo? Ainda que tenha tomado emprestado o nosso cultivo, ele só alcançou o reino dourado de Dan, mas está a 3 reinos de diferença daquela cavaleira. E a Yoyo fala, não se preocupe, docinho. Se bem me lembro, aquela pequena cavaleira também tinha uma espada. Agora me diga uma coisa, quando o irmão exigiu a espada, ele já perdeu alguma vez? E ela fala, bom, nenhuma vez. E a Yoyo fala, antes de ascender, o mestre Zu afirmou que o irmão deve ser o mais forte cultivador de espadas, sem exceção. Então é melhor você não se esquecer dessas palavras. A espada mestre da seita Shushan, Mubai, também foi o resultado da orientação do irmão. Constituição inata da espada, 99 espadas imortais armazenadas juntas. E isso tudo armazenado em Kunlun. Uma vez foi o cultivador de espadas mais forte do mundo. Sendo assim, como que o irmão pode perder para essa cavaleira? O nosso Prota então aponta a espada dela contra ela mesma e fala assim, suas artes marciais santas não estão parecendo tão poderosas assim agora não. A Cavaleira Santa já tá toda estraçalhada e ela pergunta, quem é você? É apenas uma classe de grande mestre, mas até mesmo capaz de suprimir o poder opressor da minha arte santa. Você não deveria sequer conseguir pegar a minha espada. E o Prota fala, poder opressivo? Você quer dizer o segundo golpe certamente acertaria se o primeiro ataque errasse? E a Cavaleira Santa fica indignada com isso. Ela fala, como? Como você percebeu essa habilidade se eu apenas utilizei ela 2 vezes? E ele fala, que estratégia fácil de se quebrar. Basta deixar a primeira espada arranhar um pouco a sua pele. Quanto agarra a espada. Ele gosta de agarrar a espada, hein? E ele continua, você já ouviu falar da Constituição da Espada Inata? E ela fala, Constituição da Espada Inata, o que é isso? O Prota fala, para colocar de uma forma que você entenda, eu nasci para falar com a espada. Embora seja minha espada agora, ainda fala muito bem de você. E o Prota fala, não há necessidade de continuar essa conversa, só para protelar. E ela fica se questionando, será que ele viu através daquilo? O Prota interrompe ela falando, não continue. Eu não estou forçando a parar. Mostre-me que tipo de habilidade vinda de Deus uma cavaleira do Papa de alto escalão como você pode usar. E ela fala, você vai se arrepender de ter feito isso. E ele fala, não vou não, que o cara é cara de pau, né? Ele fala, pelo contrário, eu estava esperando por isso há muito, mas muito tempo. E a cavaleira então começa a fazer uma oração. Eu rezo para sua glória por estar presente em toda a terra. Peço para que seu amor redima esse mundo. Eu, servo leal de teu Azuri, eu rezo pela sua descida em nome do Papa. Todos os olhos estão nessa cidade, como se o Filho de Deus viesse pessoalmente. E assim uma luz branca vindo do céu atinge o protagonista. E ele fica chocado ao se revelar que ele estava vendo na verdade uma mansão toda preta e branca. E era uma mansão muito extensa e luxuosa. Ele fica pensando, para que tipo de domínio eu fui parar? E assim então, aos poucos vai revelando uma figura misteriosa. E nisso aparece uma mulher completamente preta e branca com uma espada gigantesca na sua mão. A mulher era muito, mas muito mais alta do que o protagonista. E o Prota pensa, esse é quem chama de o Filho de Deus? Espera, esse nível é o pico do reino imortal da Terra? Então nos é mostrada a poção imortal Everspring, que no caso era a Yoyo que estava utilizando em suas mãos. Então com as suas 2 mãos, ela começa a massagear as costas da Xianwu. A Xianwu estava amando, falando que isso era tão bom. A Yoyo fala, naturalmente sim, pois essa é uma poção imortal transmitida por nossa seita Mushian, junto com a minha técnica especial
especial de massagem. Mas a ideia é que já que a irmã Xian estava muito vigorosa ontem à noite, obviamente porque foi a primeira vez em que ela estava brincando, então ela ficou com dor nas costas. Deixe-me ajudá-la a se soltar bem. E ela fala, ok, terminei as costas, agora se vire. E a Xian pergunta, bem, esse lado também é importante? E a Yoyo fala, com certeza, né, filha? Senão eu nem teria pedido pra você virar de frente. Então, vamos lá. Porém, nisso, o céu está todo cinza e raios começam a cair do céu. E a expressão das duas que estavam rindo ali descontraidamente muda drasticamente e elas ficam muito sérias. As duas então se dirigem até a janela para olhar o que estava acontecendo. E a Xian fala, isso não está muito certo, essa energia. Mesmo sem nossos reinos agora, o que sentimos é muito distinto. Há algo mais forte ali. E a Yoyo fala, sim, havia algo claramente incomum nesse instante. E ela fala, aquele idiota, ele realmente vai ficar bem? E nisso voltamos para aquele lugar todo preto e branco em que o Prota estava. E nisso uma batalha muito feroz já estava rolando naquele momento. Tanto é que as espadas do protagonista estavam sendo quebradas. E a metade do rosto do nosso protagonista já estava com metade sangrenta. E pela primeira vez parece que a expressão do nosso protagonista é de desespero e preocupação. E na hora que o Prota olha para o chão, a gente vê várias e várias armas quebradas. Isso, armas místicas e mágicas. E quando vai abrindo a visão do chão, há muitas e muitas armas quebradas. Era muito, mas muito mais do que a gente havia visto na primeira imagem. No meio dos destroços das armas estava aquela figura misteriosa. Vemos também pelo rastro do chão que nosso protagonista foi arremessado para muito longe. E assim a figura misteriosa começa a falar. Mero mortal, como ousa balançar sua espada para Deus? E o Prota pensa, mesmo que seja apenas uma proteção divinda de Deus, o reino do núcleo dourado não é nada para um reino imortal. E tal perda tantos objetos mágicos despedaçados. Prota então está ajoelhado com uma única espada em sua mão. E nisso a figura misteriosa que se denomina Deus se aproxima do nosso protagonista. Então ela coloca seu pé na frente do protagonista e ele não entende nada do que estava acontecendo. E ela fala, beije meu pé, jure e submeta a subservência e serás poupado. O protagonista então fica com um olhar de assustado, porém depois ele começa a rir. Depois começa a rir mais ainda, coringando completamente já. Ele fala, beijar seus pés? Sim, você é capaz de contar piadas, né? Mas por mais que eu adoraria continuar minando sua autoridade, não seria melhor se você viesse para minha cama essa noite para que eu pudesse te ensinar uma coisa? Mano, esse protagonista perdeu totalmente os limites, velho. O cara coringou total, velho. Deve ter sido essa pancada na cabeça dele. E ela fala, mortal sem sentido. Eu te poupei apenas quando vi bons dotes. Que bons dotes será esse, hein? Cara, sinceramente, do jeito que esse manhwa é, eu não duvido nada que ela aceite a proposta do protagonista, velho. Se isso acontecer, eu não espero mais nada dessa obra. Nada mesmo. E ela diz assim, jure lealdade a mim e assuma a posição de cavaleiro do Papa. E ele fala, bons dotes? Bem, você sabe, né? Alguém me disse algo assim. E se você e ela se conhecessem inesperadamente, o que será que aconteceria? E nisso nos é apresentado um flashback. Já uma mulher falando com uma criança falando assim, então você se chama Yan Gulon, certo? Isso é incrível, inacreditável. A luz divina da iluminação goteja dessa cabeça, você sabia? Músculos e ossos de todo o seu corpo mostrando experiência. Um jovem gênio do cultivo. E o pequeno Yan Gulon não entendendo absolutamente nada do que ela estava falando. E é engraçado, né, que o cabelo dele criança é o reverso do que é agora. No caso, ele criança é o cabelo preto com a mecha branca. E ele adulto é branco com uma mecha preta. Mas enfim, né? A mulher se apresenta como Luxi, a mestra da seita Muxian. Ela fala pro protagonista que é um prazer conhecer ele. Porém, o protagonista não acredita nas palavras dela, se vira e vai embora. Porém, ela segura a camisa do protagonista falando, sou eu, realmente sou eu não estou mentindo. Vê, não é uma boa semelhança que sou eu? Então ele pega o cartaz de uma mulher toda bonitona e olha pra cara dela. Depois ele olha em direção aos seus airbags, né? E ele pensa, não tá parecendo muito você não, hein? E ela fala, você aparentemente não sabe sobre revisão de arte. Verdadeiramente um demônio esperto. E o garoto fala, você está me apertando, professora. Então muda a cena pra eles dois caminhando sobre uma montanha. E o nosso prota fala assim, mestre, o que o cultivo imortal cultiva afinal? E ela fala, cultivar a imortalidade significa aliviar a inquietação do seu corpo e nutrir o seu espírito. No cultivo para atingir a grande iluminação há um grande aprendizado. Então o prota fala, então é como o professor da escola particular diz, praticando austeridade através da meditação e quais não. A sua mestra fica feliz ao escutar essas coisas. Então coloca a mão na cabeça do garoto. Mudando de cena novamente, como diz as lendas. Ao norte fica uma planície de campos de neve sem fim, onde todas as 4 estações se transformam em inverno.
eterno. 12 períodos de 2 horas por dia, todos noturnos. Até mesmo o incêndio eterno da seita da chama sagrada morreria, por causa da frigidez absoluta. E ainda assim, em um local tão perigoso, há na verdade uma nação de neve conhecida como Japonica Nether. Virou Minecraft aqui do nada. O povo da nação da neve tem corpos totalmente transparentes. Eles enfrentam as estações frias, mas se preocupam sob a luz do sol. Apenas um raio de sol é o suficiente para transformá-los em neve clara e dissipar suas almas. Então, na extremidade leste do Mar Escuro existe um abismo tão profundo que não se consegue ver o fundo. Isso daí é a Fossa das Marianas versão mão A. Quem assiste Você Sabia tá ligado no que é. Mas continuando, até mesmo o nosso grande Lustros não poderia iluminá-lo por tanto tempo. E a razão para isso é a existência de uma besta gigante dos tempos antigos que pode devorar raios de luz de uma vez só, mas foi suprida no final por alguns sábios da primeira geração. Portanto, é improvável que traga infortúnio para esse mundo, e só pode satisfazer sua fome de raios de luz aqui embaixo. E esse mundo é ilimitado, de cima para o vazio alcançando o abismo. Todas as nações do centro da humanidade mundial pela supremacia, as feras estranhas do deserto surgirão uma após outra. A raça demoníaca que viveu em reclusão por 1000 gerações e o caos primordial de vida e morte no mundo espiritual. Pessoas alienígenas desconhecidas, nunca antes visto os céus de gruta, trajetórias intermináveis, espetáculos maravilhosos infundados. Todos os tipos de coisas assim são excessivamente abundantes que não seria possível ver ao longo da vida. O que você acha? Não é realmente incrível? E o nosso prota fica todo feliz com todas essas informações que ela estava falando. E ela diz, mas se alguém dissesse que essas coisas foram totalmente criadas por deuses imortais, o que você acharia? E o prota diz, isso é mentira, os deuses são tão magníficos assim. E ela dá risada e fala, muito bem. E ela fala, deuses imortais, eu não coloco muita fé neles. É por isso que eu vou vê-los pessoalmente e ver se eles realmente são tão formidáveis quanto as histórias. Eu só terei que ir atrás deles. Se eles não têm nada de tão grande, então eu irei matá-los. É algo que eu mesma farei com as minhas próprias mãos. Isso é simplesmente cultivação imortal. Então volta para o presente. E o prota fala assim, porque o núcleo dourado não pode matar a imortalidade da Terra. Sou apenas um garotinho agora, mas nós cultivadores imortais devemos cumprir a ordem celestial e matar os deuses. Com o QI da espada do reino do núcleo dourado e a intenção da espada do pico de um imortal terreno, eu posso matar uma projeção de pseudo-deus de deuses imortais. Não está muito longe, não é? Então vamos testar isso agora. E nisso o prota acaba apontando 2 dedos na direção daquela entidade. E uma coisa nós temos que admitir, né? Que o prota tem coragem demais, ele tem. E nisso a entidade fica surpresa com a atitude do protagonista. Ela então fala, bem interessante, quem é você, mortal? E ela começa a sorrir para o protagonista. Tô falando, daqui a pouco ela já vai estar com ele na cama, dormindo, levando o cafezinho da manhã. Pô, tô falando, cara. Esse protagonista tem um tempero especial, não é possível. E o protagonista pensa, não é mais uma projeção, mas sim a consciência da divindade? E ele fala, é melhor você mudar o seu nome para subnome, porque eu sou seu pai. Meus amigos, eu sinceramente não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada agora. Tô sentindo que a tradução dessa obra tá me trollando, hein? A entidade então olha para o protagonista e começa a sorrir. E nisso, a metade do rosto dela começa a se partir. E logo em seguida, todo o seu corpo também. E ela fala, nos encontraremos novamente cara a cara. E nisso, todo aquele lugar em que o protagonista estava todo preto e branco começa a se desfazer junto com o corpo da entidade. E assim o protagonista vira de costas pra cena de explosão, né? Típico de Power Rangers. Mas confesso, foi um pouco badass, vai, essa cena. Nisso, as nuvens negras no céu começam a ficar iluminadas. E nisso mostra a líder da tribo das elfas. E também uma slime roxa. Mostra até a Lívia também olhando para os céus e também as 2 garotas dele. Que no caso são a Xianwu e a Yoyo. E a Xianwu fala assim, a espada daquele idiota. E a Yoyo fala, uma espada que imita a QI imortal da Terra. O irmão é realmente muito incrível. E a Yoyo continua dizendo, então certamente parece que ele ganhou, vamos trocar de roupa para recebê-lo imediatamente. E a Xion fala, quem quer se encontrar com o irmão? Se você quiser, então você pode ir. E a Yoyo, sem pensar 2 vezes, fala, então eu vou primeiro. E a Xion fica pensando, não foi só uma luta? O que aquele idiota tem de tão bom? Quero dizer, aquele idiota é realmente impressionante em brigas. Mas o núcleo dourado enfrentando um imortal de terra, aquele idiota deve ter sofrido muito. Mas quem se importa? Mas só de pegá-lo, isso não significa nada, certo? E a Yoyo fala, se você não for irmã Xianwu, eu vou chegar lá primeiro, hein? E a Xion revoltada fala pra ela ir embora. E a Xion continua pensando,
Não, esqueça, apenas vá buscá-lo. É melhor ele se emocionar com a minha gentileza, senão apenas me observe batendo nele, e eu preciso me trocar primeiro. Porém, mal sabia ela que de fundo a Yoyo estava sequestrando as roupas dela. E na hora que a Xian vai se vestir, ela demora vários e vários minutos e não consegue achar suas roupas. Então ela fica desesperada que as roupas dela tinham desaparecido. Porém, logo ela fica com muita raiva porque ela percebeu que foi a Yoyo que tinha pegado as suas roupas. E ela fala, odiosa Yoyo, ela nunca queria que fôssemos juntas desde o começo. Mas e daí, eu tenho um velho manto taioísta no meu espaço de arma mágica. E ela fala que está tão bagunçado que ela teria tempo de limpar antes se soubesse disso cedo. Então ela tira o manto taionista dourado dela. E ela se pergunta por que só tem o mando externo. A cena então muda para o protagonista. E nisso a Cavaleira do Papa estava caindo do céu e o protagonista segura ela pelo pé. E ao aterrissar, ela recobra sua consciência e pergunta por que lhe a salvou. Ele então aponta a espada dela na direção dela. O prota então abaixa sua espada e fala assim, você deveria ir. E a garota pergunta, você está me deixando ir? Mas eu quis julgar você. E o prota fala, agindo como um juiz com olhar frio e punho de ferro, isso parece uma coisa muito cansativa para mim. Na verdade, parece que você nunca tirou uma vida, certo? Você não precisa parecer tão surpresa, eu tenho uma amiga que é especialmente parecida com você, gritando sem parar sobre espancamento e matança, mas ela é do tipo de pessoa que desmaia ao ver sangue. Você não falou absolutamente nada de julgamento e julgamento, mas se conteve quando lutou contra Xian Wu e a Yoyo. Sua segunda espada tinha claramente a capacidade de machucar gravemente a Yoyo, mas você apenas arranhou as costas dela. E a garota fica sem palavras com o que o prota está falando. E ele fala, e é como eu disse antes, sua espada me disse muitas coisas sobre você. Ela me disse que você está relutante em trabalhar para a Santa Sé. E nisso, a garota fica muito envergonhada com as palavras do protagonista. Ela tá tão em choque que ela não consegue falar nenhuma palavra sequer para o protagonista. Então temos outras explicações. Dizem que o mundo é um jardim de flores para o grande Ri. Todas as nossas vidas são comparativamente flores de verão para ele colher. E nisso, aparece a Cavaleira do Papa de frente para uma figura misteriosa de longos cabelos rosas e umas orelhinhas de gato. E é dito, aceite o meu julgamento. Então o topo da torre, aparentemente onde elas estavam, começa a explodir. E nisso essa garota Nicopara, ela fala assim, ela acabou de explodir o prédio e ainda me deixa livre para ir. E agora ela me pede para mudar meu nome e nunca mais voltar? Não é esse o lacaio da Santa Sé? Quer dizer, senhorita cavalheira, está realmente do nosso lado? E eu sou chamada de agente dele, mas não é a vontade dele que eu me imponho. Vocês lembram daquele necromante que a cavaleira estava lutando? Pois é, de repente ele abre os olhos de frente para sua amada que ele tinha ressuscitado. E ela estava feliz que ele estava vivo. Ela fala, meu amado, você está acordado? Ele então passa a mão sobre seu pescoço e percebe que está todo costurado. E ele fala, minha cabeça, você a recolocou? E ela fala, aham, você que me ensinou isso. E ele pensa, não, isso não está certo. Como a Cavaleira do Papa, ela definitivamente sabe como acabar com o necromante e sua esposa. Será que ela se conteve de propósito? E a esposa dele fala, aquela senhorita cavalheira não quis te matar. E ele se pergunta por que ela queria que nós escapássemos. E ela fala, bem, eu acho que a senhorita cavalheira certamente deve entender. E ele fala, entender o quê? Que no incidente eu exterminei uma família inteira? Nunca fiz mal a nenhum inocente, mas apenas aqueles que maltrataram. E ele pensa, não é difícil provar a verdade através das investigações com os métodos da Santa Sé. No entanto, a verdade é que de forma alguma, algo que a Santa Sé nos deixaria passar em paz. Então quer dizer que aquela Cavaleira do Papa nos deixou ir sem aprovação explícita? Aquela Cavaleira do Papa Azuri. Então nós temos mais umas explicações. Eles dizem que o medo é uma corda de primeira, e meu pescoço é arrastado com as circunstâncias, mas força de vontade eu não o faria. Então nos é mostrado a coroação da Cavaleira do Papa, dizendo, e a mais nova Cavaleira do Papa é Azuri, e umas mãos colocam uma coroa na sua cabeça. E tem pessoas comentando sobre essa coroação, dizendo, ela é tão nova, isso definitivamente quebra todos os precedentes. A criança favorecida pela filha de Deus. Que sorte boa você tem, hein, garotinha? Para se tornar a espada mais afiada da filha de Deus, vamos lá, o Papa está acima. Apenas nos permita jogar, para dar boas-vindas à mais nova cavaleira. E volta para as explicações, porque nunca vou esquecer que fundamentalmente não sou apenas um agente, somos todos flores murchas, para serem colhidas. Então mostra a Cavaleira do Papa meio que amarrada por cordas de luz, e meio que uma coroa de luz também em sua cabeça. E o nome disso era Teste de Adaptação das Artes Santas, adaptação das artes divinas extremamente alta. E as mulheres que estavam em volta ficam falando, essa garota realmente é uma prodígia, envie ela diretamente ao Papa, ela deve se tornar uma cavaleira do Papa. E nisso a garota está sentada no chão toda machucada,
queimada, e há muitas ataduras e panos brancos manchados de sangue no chão em sua volta. E ela, relutante, fala: eu não quero servir como cavaleira do Papa, e eu só quero voltar para casa. Então nos é explicado um pouquinho do passado de Azuri, dizendo assim: naquele ano, a jovem Azuri tinha 5 anos de idade. Por sua alta compatibilidade com as artes santas, ela foi levada à força pela Santa Sé. A jovem garota, então, foi promovida a mais jovem cavaleira do Papa. No entanto, a verdadeira aspiração no coração de Azuri era ainda um mistério. Então já dá pra ver que a Azuri sofreu muito nessa parada, véi. Vamos ver se ela vai ser recrutada pelo nosso protinha pra ficar no time dele. Afinal, quem melhor que ele pra proteger ela, né? E é muito gado? É muito gado, mas a gente não pode tirar o mérito que o cara é muito foda. Prota então fala assim: já que você não queria isso desde o começo, por que você só não foi embora? E ela fala: você realmente não tem medo dele nem um pouco? E ele fala: você teme ele? Então a sua última vinda de Deus foi por qual motivo? Realizar a vinda de Deus tira sua marca do seu corpo, chamando-o para se tornar uma proteção. E ela fala: com a proteção exterminada, eu não posso ser rastreada através de impressão de novo. E ele pensa: assim como eu imaginei. E diz: ok, então, o que você vai fazer a partir de agora, garotinha? E ela fala: bem, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tenho minhas artes santas em mim, através das quais ele pode me rastrear. Então o protagonista estende a sua mão para a garota, falando assim: me entregue. E ela fala: o quê? Entregar o quê? E ele fala: suas artes santas. E a garota olha pra ele assim, sem pensar 2 vezes, velho. Ela já passa a espada pra ele. Ele então vai e pega na maior tranquilidade do mundo as 2 espadas da garota e guarda no seu inventário. E ele diz: mantendo aqui não deve ter problema. E ela agradece ele. Mano, o Prota é tipo aqueles personagens que roubam habilidade. Só que a diferença daqui é que ele pega as habilidades das pessoas no puro carisma. O cara tem uma lábia tão boa que as minas simplesmente dão os poderes mais roubados pra ele. O cara sabe barganhar. O Prota então fala pra ela: o que você vai fazer aqui fora agora? E ela fala: bem, já que eu fui derrotada por você e também perdi minhas artes santas, eu finalmente posso voltar para casa e cultivar. E nisso o protagonista, com uma cara meia séria, acaba retornando para a casa onde estava a Yoyo e a Xianwu. Porém a Yoyo já estava no meio do caminho e acaba encontrando ele primeiro. Ela então pula nele falando que ele era muito incrível. E ela tava sufocando ele falando: mano, não consigo respirar, pelo amor de Deus, ô maluca, sai da minha cabeça. Então uma voz à espreita fala assim: ei, ô idiota, vem aqui rapidinho. Na hora que ele se vira, fala novamente: idiota, você não está me escutando não? Então ele pede para a Yoyo descer um pouquinho. Na hora que ele chega no local, era a Xianwu. E ele fala: Xianwu, por que você está escondida nesse local tão estranho? Nos é apresentado que ela saiu da taverna com um talismã de invisibilidade. Na hora que o Prota olha para as roupas que ela estava vestindo, o Prota quase tem um ataque cardíaco, véi. A Xianwu tava toda trajada de charme. E ela fala: bem-vinda de volta. Isso o nariz do Prota de lei, né? Já começa a sair muito sangue ao ver aquela cena. E a Yoyo fica com a cara de merda, nem acreditando que ela saiu de casa com aquela roupa. Então assim os 3 voltam para casa e sentam na cama. E na hora que o Prota olha de novo para Xianwu, o nariz dele começa a sangrar de novo. Então a Yoyo quebra o silêncio e fala assim: irmão, e a cavaleira? E ele diz que ele enviou ela para a fazenda. E ele completa falando: como eu usei a minha esgrima inigualável para fazer ele esquecer as disputas desse mundo mortal, devolvendo-a apenas para a vida pastoral mais primitiva e idílica. E a garota fala: não, tem algo de errado nessa história. E o Prota fala: vale a pena mencionar que devo devolver suas bases de cultivo, certo? Mano, esse Prota não perde tempo mesmo, cara. O cara é uma máquina, mano, incansável, imparável. A Xianwu então fala: o que você está pensando em fazer em plena luz do dia? Não importa como você coloque isso, deveria esperar até a noite. E a Yoyo já chega no ouvidinho dele falando assim: isso quer dizer que você pode me devolver primeiro, irmão. E a Xianwu, que não quer ficar pra trás, ela fala: nesse caso eu posso fazer também. Então as 2 seguram nos ombros do protagonista e puxa ele com a força brutal. Então passa o tempo, um dia inteiro e uma noite depois. E o protagonista acaba acordando finalmente. Nosso prota pensa assim: merda, esse manto taionista da Xianwu realmente desperta a pessoa ao ponto de não deixar de continuar. Então o prota se levanta e veste sua camisa e pensa assim: a base de cultivo já voltou. E a Xianwu fala assim: espere um momento, por que a base de cultivo deveria estar de volta? Ainda estou na base de estabelecimento da fundação. E a Yoyo acorda revoltada falando: eu também. E as 2 falam: como pode ser isso? E o protagonista, sem graça, suando frio, começa a explicar o que foi que aconteceu. E na hora que ele explica, elas ficam incrédulo. E elas falam ao mesmo tempo: nossas bases de cultivo da alma foram destruídas por uma espada? E fala: não, vocês têm que me escutar primeiro. Eu estava enfrentando o pico do reino imortal da Terra. Então, contra esse grande pico do reino imortal da Terra, como que eu poderia lutar? Seria bom se eu pudesse ganhar. As 2 então estão com a cara de que não estão aceitando muito bem essas explicações, não. E o prota fala: não se preocupem, eu definitivamente vou devolver as suas bases de cultivo. Só me deixem romper o meu reino primeiro. 2 meses, não, 1 mês. 1 mês eu vou com certeza ter de volta os reinos. E a Yoyo fala: então espera,
no final das contas, o irmão nunca teve as bases do cultivo para retornar. E a Xiao fala assim, por que você fez o cultivo triplo conosco por um dia inteiro e uma noite? E ele fala assim, bem, é que vocês não me pediram pra parar, ou pediram? E enquanto uma tava dando muita risada dessa situação inteira, a outra estava completamente vermelha. Vocês sabem a palavra limites? Pois é, esse protagonista simplesmente não tem isso, cara. Então muda a cena para a montanha de Ong que faz fronteira com a cidade de Aide. Em uma caverna sem nome é mostrada, com duas figuras misteriosas no início da caverna. Então nos é mostrado uma boca com dentes afiadíssimos e fumaça saindo da boca de uma criatura estranha. Quando é revelada essa criatura estranha, na verdade era um dragão gigantesco e medonho, e era a espécie de classe lendária, dragão gigante de lava. A garota de cabelos vermelhos então fala assim, classe lendária, pois é, nada mal. Afinal, classificação através da luta contra monstros é o que eu mais amo nessa vida. E ela diz isso enquanto ela saca sua espada das suas costas. Nisso a garota de cabelos azuis começa a abrir um livro e invocar uma magia. E novamente eu tô de olho em vocês pausando o vídeo, hein? Seria muito triste assim, sabe? Se por acaso o editor censurasse essa parte, né? E nisso a jovem de cabelos vermelhos acaba ganhando um buff de defesa, ataque e velocidade. E ela agradece e fala, vamos ver agora. Quem realmente tem a chama mais feroz? Rapaz, acho que quem tem mais fogo nessa obra aí é o protagonista ou uma das namoradinhas dele. Acho que ninguém supera esses daí não. A garota de cabelos vermelhos então parte em direção ao dragão gigantesco de lava. Usando o poder de fogo em sua espada, começa sua batalha feroz. Isso aparece que a quest foi completada com sucesso. E nos é mostrado o cartaz desse dragão lendário. Classe lendária, dragão gigante de lava, extremamente perigoso e dados insuficientes. Especula-se ter fortes atributos de fogo. Ah, vá, sério? Nossa, não me diga, né? Achei que ele ia cuspir gelo. E a garota com cartaz em sua mão levanta ele falando, bom, está confirmado. Esse herói é realmente o mais atraente e inconquistável. Classe pseudo-herói, lendário, Jace. Rapaz, agora eu tô confuso se isso daqui é homem ou mulher, mas enfim, né? E ele fala, o próximo destino é a cidade de Aide. A primeira coisa a se fazer é saquear a terra sem vergonha. E com certeza, tesouros e belezas da cidade de Aide, aí vou eu. Enquanto ele tava falando, a garota tropeçou e caiu de cara no chão e levantou como se nada tivesse acontecido. E de volta para o protagonista, ele fala, finalmente chegou a hora para avaliar os tesouros. Vamos dar uma olhada nos tesouros que nós conseguimos até agora. Primeiro, Arte Santa, Balança Celestial Absoluta. E os dois espíritos da espada dentro delas. Arte Santa, Balança Celestial Absoluta, habilidade poderosa. Julgamento Justo, se o primeiro ataque não funcionar, o segundo absolutamente vai, levando uma lesão direta, independente da defesa. E a Yu-Yu fala, é aquele par de espadas contendo o poder das regras? O irmão realmente se apoderou disso? E o protagonista fala, é claro, né? Não se esqueça de que vocês estão falando de mim, o todo fodão. E a Xion fala, a cavaleira realmente te deu esse tipo de espada? Que diabos você fez com ela? E o prota fala, ué, eu não disse? Eu usei a minha inigualável habilidade com a espada para fazê-la esquecer a luta desde o mundo mortal, mandando ela assim para uma fazenda. E nisso, a mente de Xion, que é muito fértil, né, já começa a imaginar umas coisas meio que indecente, né? Mas é de lei, todo mundo já tá acostumado nessa obra. Ela fica pensando no protagonista falando assim, hehe, eu tenho uma bela habilidade com a espada pra te mostrar, vem aqui. Nisso a Xion dá mó tapão na cara dele, chamando ele de desgraçado. Ele fica se perguntando, ué, será que foi a minha inigualável habilidade que ofendeu ela? E o protagonista fala, de acordo com a pequena cavaleira, essa espada ainda tem impressões da filha de Deus. Se nós usarmos precipitadamente, temo que nós possamos ser rastreados. Então vou deixá-lo protegido dentro da minha ferramenta mágica especial por enquanto, e então recuperá-lo quando nossos reinos estiverem mais altos. Dito isso, a seguir é esse daqui, e ele apresenta um cristal sem nome, sem rank, sem nada. E todas elas ficam se perguntando o que era aquilo. E ele fala, bem, eu não mencionei anteriormente que eu decapitei um inimigo no pico do reino? Bom, não necessariamente ele, mas eu decapitei a sua projeção. E isso é simplesmente um fragmento dessa proteção. E a Yu-Yu fala, olhando cuidadosamente, realmente há uma energia dentro desse fragmento. Ele fala, é uma pena que minha espada na época foi muito forte. Apenas esse pequeno pedaço foi deixado para trás. Mas graças à capacidade suficiente de matar dessa espada, o oponente foi pego desprevenido, sem tempo suficiente para deixar medidas de segurança. E esse fragmento já perdeu qualquer capacidade de avaliar ou autorregular. É a única fonte de energia passiva. E ela se pergunta, mas como nós usamos isso? Como nossos métodos de cultivo de tomar pílulas ou refinar, é improvável que nossas bases de cultivo se transformem em grande medida. Prota fala, agora que você mencionou a taxa de transformação, se isso fosse humanoide o suficiente, talvez nós pudéssemos fazer alguma coisa. Só que enquanto ele estava falando isso, o cristal começa a flutuar e brilhar muito. O protagonista fica assustado se perguntando o que
diabos estava acontecendo com o cristal. E meus amigos, adivinha quem foi que apareceu? Pois é, aquela entidade monstruosa que ele estava lutando. E nisso as duas garotas se perguntam o que estava acontecendo. E o protagonista pensa, merda, será que isso é possível? Será que isso foi ativado pelo som? E nisso o protagonista vai correndo pra apalpar ela pra ver se ela era real ou não. E ele fala, apesar de ser acromático, essa coisa tem 5 órgãos internos completos. E a Xion fala assim, então o que você quer dizer sobre isso? E ele fala, o que eu mais poderia dizer? Estou dizendo, podemos realmente usar a técnica de mergulho de pérolas nessa coisa. Cara, eu não tô acreditando, velho. Eu já tava esperando, não é possível uma coisa dessa. Até a entidade, velho, o cara vai passar o vapo, não é possível não. O prota então fala, mergulho de pérolas. Dentre todos os métodos que dominamos atualmente, nenhum pode melhorar a base do cultivo em uma taxa mais alta do que o mergulho de pérolas. Que sorte boa, desse jeito eu posso devolver partes de suas bases de cultivo. Vamos lá, vocês deveriam usar o mergulho de pérolas nisso. E as duas então ficam com a cara de, mano, o que esse maluco tá falando, velho? Não é possível uma coisa dessa não. Nem elas que já tá acostumada com o protagonista conseguem acreditar na cara de pau desse maluco, velho. Elas então começam a imaginar a situação com essa entidade preto e branco. E a Xion fala, como isso é possível? E até a Yoyo, velho. A Yoyo, velho, que é mó cara de pau, fala que ela também não pode fazer uma coisa dessas. Pra você ver o nível que o prota tá passando. Porém, logo em seguida a Yoyo fica meio em dúvida, né? E a Xion fala assim, Yoyo, você está louca? Como que você pode fazer esse tipo de coisa com uma pessoa que você nem mesmo conhece? Minha filha, hoje em dia o mundo tá assim, o mundo tá moderno. E o protagonista fala, espera, por que vocês estão tão agitadas quando o nosso objetivo é bem simples? É só aumentar as bases do nosso cultivo. E nada mais que isso. Mano, eu vou te falar, o prota ele fala com uma tranquilidade tão absurda que eu acho que é por isso que todo mundo vai na onda dele, velho. E ele fala, isso não é uma pessoa, só pode ser considerado um fantoche no máximo. Mano, cada vez que passa fica mais errado isso, velho, mas é muito bom. E a Xion fala, de qualquer forma é impossível, vá mergulhar você mesmo. E o prota fala, então eu vou pegá-lo e transferi-lo pra você mesmo. E ele toma um socão na lata, né, de lei, já virou de lei aqui. Protagonista apanhada Xion, a gente já tá acostumado. E ela fala, você vai mergulhar sozinho e depois vai sumir e não suje os meus olhos. E o nosso prota ficou até com dor na coluna, suando frio. Nosso prota luta com entidade, cavaleiro do papo e nem se machuca. Aí chega Xion e esbagaça o coitado do moleque, velho. E o nosso prota guloso fala assim, mesmo que seja apenas para melhorar a base do cultivo, praticar mergulho de pérolas diante de uma plateia é um pouco demais. Eu não esperava que você estivesse esse hobby, Xion. Aí, na moral, esse prota merece apanhar assim, velho. Olha os bagulho que ele fala, ele gosta de provocar. E ela começa a gritar falando que ela estava dizendo pra ele encontrar um hotel e sumir. Então a cena muda para um hotel comum de taxa de acomodação. Custo 5 moedas de ouro. O protagonista então fica olhando para aquela coisa toda preta e branca ali, pensando o que ele vai fazer com ela. E ele pensa, após uma rápida avaliação, suponho que ainda existe uma base de cultivo do domínio da consagração nesse fantoche. Mas considerando minha própria situação, as bases de cultivo de alma nascentes de Xion e Yoyo encheram meu corpo. Mas eu só pude alcançar o domínio do núcleo dourado. Com essa centelha de uma base de cultivo do domínio da consagração, estima-se que a minha base de estabelecimento da fundação progredirá apenas um pouco. Mas é melhor do que nada, não é? Eu não preciso me preocupar em quebrar o equilíbrio das duas espadas dentro do meu corpo. E mais ainda, não preciso pensar em romper o meu domínio. Bem, esqueça isso. Contanto que eu não ofenda o céu e a razão, apenas pratique. Uma lasca de uma base de cultivo ainda é uma base de cultivo. E é uma pena. Achei que eu pudesse assistir os outros fazendo mergulhos de pérolas. E inesperadamente foi impossível. Então o prota tira a camisa e segura na cara da mulher com a maior ignorância possível. Mexe com ele, o maluco tá bruto. E ele fala, como esperado, coisas como o mergulho de pérolas são muito inconvenientes. Com essa coisa morta aqui, diretamente engolir é uma coisa um pouco mais rápida. E temos uma explicação do que seria esse engolir entre aspas. Isso é originado da besta Toatie. É um método de cultivo remanescente retirado do saco de Gishu, de quando quebrei o meu domínio até o estágio de núcleo dourado não muito tempo atrás. Ele só pode ser usado em alvos de baixo domínio do núcleo dourado. E do nada o prota sente uma dor muito forte em seu corpo ao olhar para aquele fantoche da entidade. Então ele começa a cuspir muito sangue, e ele fica preocupado pensando que ele pode ter rompido o domínio dele, começando a se suar muito frio com isso. Então o prota começa a usar uma técnica nele mesmo para tentar corrigir o seu espírito. E depois de um tempo, ele está ainda sangrando pela boca e suando frio. E ele fala, foi suprimido, graças a Deus. Eu apenas levei o meu domínio ao estado de consagração, senão meu corpo teria explodido na mesma hora. E isso não está certo, a base de cultivo transferido por eficiência de engolir ainda é menor do que a técnica de mergulho de pérolas. Então, por que a taxa de transformação é tão alta para a base de cultivo desse fantoche, que no caso
armazena uma afinidade. Eu realmente ultrapassei a Xianwu e a Yoyo. E nisso, algumas pessoas estavam gritando. E a garota fala assim, senhor, nós ainda temos as Speedies aqui, que tal? E ele fala, então o quê? Eu sou um herói, então vou exercer meus privilégios de busca no quarto. Então ele abre a porta com tudo. E nisso, ele acaba vendo o protagonista sem camisa e aquela coisa toda preta e branca deitada na cama. E nisso ele vê que tinha muito sangue nas roupas da garota, já que o prota tinha cuspido sangue nela sem querer. E o cara fala, você, o que você fez com a filha de Deus, seu idiota? O protagonista pensa assim, meu Deus do céu, em que problema eu acabei de entrar dessa vez? Então o protagonista fala, espera, e aí ativa o modo de mentira em 36%. E ele fala, só mais um minuto. E a ativação do modo mentira estava em 68%. E assim ele começa a tossir para começar a falar e a ativação do modo de mentira já estava em 99%. E o prota com um sorrisinho canalha fala assim, poderia me dizer quem é, por favor? E o modo de mentira já estava ativado com sucesso. E ele fala, eu sou o herói registrado chamado de Jace. Atualmente exerço meus privilégios de roubo. E isso é muito suspeito. O que você está fazendo e por que você tem ela em sua cama? E o nosso protinha, como é um canalha de lei, já fala assim, isso é roubo. Então eu tenho coisas boas para apresentar aos senhores, deixe-me ver. E os dois ficam com a cara sem entender nada, falando, coisas boas? Como assim? E ele fala assim, contemple isso, senhor herói. Esse plebeu possui uma estátua antiga de valor inestimável além da sua imaginação. Não poderia ser mais adequado como uma oferta para os heróis que livraram o povo do mal? Por favor, olhe mais perto, senhor herói. Esses detalhes e essa escultura artesanal é absolutamente valiosa. E o cara fala assim, essa coisa é realmente tão valiosa assim? Então na hora que os dois se aproximam bem perto daquela mini estátua, uma coisa explode nela, jogando água na cara deles também. E o nome daquele artefato era uma falsa estátua antiga. E eles ficam se perguntando o que diabos era aquilo. Dentro dessa estátua tosca, mal feita, encontra-se um motor de pérolas simples, com líquido concentrado de fotínia, flor incluindo. Use aquele odor para deixar o inimigo desesperado para tomar um banho, de modo a conseguir uma fuga rápida e perfeita. E eles ficam gritando, esse maldito ele escapou. E o outro fala, não, é fedido demais, deveríamos nos lavar primeiro. E o protagonista se teleporta para onde estava a Yoyo e a Xianwu novamente. E a Xianwu fala assim, o mestre imortal Yi é tão fraco assim? Só desapareceu por menos de uma hora, mas já está sem fôlego? E na hora que ela olha pro fantoche, ela fala assim, espera um momento, o que diabos você fez com esse fantoche? E por que ela está sangrando? E ele falou, não me entenda mal, é o meu sangue. E a Yoyo fala, é possível, irmão, que você esteja tão vazio ao ponto de sangrar. Eu sabia com certeza que um dia inteiro e uma noite seria muito puxado para você. Mais tarde naquele dia, a irmã Xianwu e eu nem conseguiríamos andar. E o prota fala, então por que vocês não me pediram para parar? Vocês estavam tão desesperadas por suas bases de cultivo assim? E as duas dão uma bicuda na cara do protagonista porque ele já tava falando muita merda. E elas falam, como você ainda se atreve a mencionar as bases de cultivo, seu idiota? E o prota fala, tudo bem, esse é o sangue cuspido da minha descoberta. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eu tenho um grande problema com isso. E a Xianwu fala assim, qual que é o seu problema agora? E depois do prota explicar, a Xianwu fala assim, então você está dizendo que foi encontrado enquanto estava trabalhando nesse fantoche? E a pessoa o reconheceu como filha de Deus? E a Yoyo fala, mas não deixamos nenhuma testemunha para trás, como que isso é possível? E o prota fala, agora espere, Yoyo, o domínio dessa pessoa não era ruim, e a sua identidade nos torna ainda mais suscetíveis a isso. Ele parece ser um herói registrado. E as duas falam, um herói registrado? Bem, isso parece muito inconveniente. A Yoyo então fala, os heróis registrados geralmente não são fracos assim não. Eles têm armas divinas em suas mãos e uma grande quantidade de privilégios, o que os torna bastante difíceis de matar. E o prota fala, então com nossos domínios baixos, isso realmente é um caso muito sério. E a Xianwu fala, então isso tudo não é culpa sua? E o prota fala, para resumir, nós só podemos nos disfarçar por algum momento. E ela fala, disfarçar, você quer dizer tipo o espelho flor da água da lua? E a Yoyo fala, nossos domínios estão tão baixos que traços de fundição podem ser expostos ao usar o espelho flor água da lua, que pode ser contraproducente. O prota fica pensando muito em toda essa situação, e ele fala, é isso. Se é assim, então nós temos que abraçar a tradição. E então, simplesmente do nada mesmo, as duas se vestem de empregadas. E o prota El Bigodon de la Mafia dá um sinalzinho de positivo. O cara gosta, né? O cara gosta. E a Xianwu fala assim, então é isso que você chama de abraçar a tradição? E o prota fala, espera, claramente foi a Yoyo que decidiu esse plano. Aí mostra que há não muito tempo atrás, a Yoyo estava mencionando uma coisa. Ela diz, um comerciante e suas duas criadas é o que nós podemos nos disfarçar. Com esse tipo de formação sendo muito comum no mundo, nós podemos cuidar da criada nós mesmos, contanto que nós sigamos fortemente o código de conduta das empregadas domésticas. E a Xianwu fala, só que esse código de conduta das empregadas domésticas seria o quê? E ela fala, naturalmente, o código
código de conduta das empregadas é a obediência incondicional e cumprimento das palavras do seu mestre. E voltando para agora, e a Yoyo fala, não esqueça quem somos agora. A partir de agora nós somos criadas que não podemos desrespeitar o nosso mestre. Não é isso, mestre? E o cara todo orgulhosão lá fala, não, se você está dizendo, né, claro que é. E a Shion com a cara toda envergonhada apenas aceita toda essa situação constrangedora. Que no final todo mundo ali tá gostando, tá ligado? Porque é tudo farinha do mesmo saco. Só sei que a cada capítulo que passa, esse prota consegue me surpreender cada vez mais com as desculpas que ele dá, velho. Isso pra ele conseguir algo em benefício próprio. O cara é simplesmente um gênio. E o prota fala assim, já que as duas estão me chamando de mestre, não é melhor aceitar educadamente do que recusar gentilmente? A Shion então dá um socão na lata do protagonista falando pra ele não abusar tanto do cargo. E o prota cai lentamente nos colos da Yoyo. E ela pergunta se ele estava dolorido. Ele fala, nossa, sim, está doendo muito, Yoyo. E a Yoyo fala, mestre, a Shion não se ofenderá com o nosso travesseiro de joelho? A irmã Shion não vai me bater quando te ver dessa forma tão confortável aqui? A irmã Shion é tão bruta ao contrário de mim, que tem pena e tristeza do meu pobre mestre. E a Shion já fica revoltada e fala pra eles calarem a boca. Ela fala, por quê? Eu estou apenas brincando com você, irmã. Não vai ficar mais chateada comigo, certo? E a Shion fala assim, o que tem de tão legal sobre esse truque, Yoyo? Quem não pode fazer isso? E a Yoyo com aquela carinha, né, de sapequinha fala assim, então você pode? E lá vai o protagonista fazer de travesseira, a Shion dessa vez. Mano, não é possível, esse protagonista deve ter tido uma vida muito merda na vida passada dele pra ele ter tanto privilégio desse jeito. O cara literalmente tem a maior sorte do mundo quando o assunto é mulher. E a Shion então pergunta o que ele estava achando. E ele, como não é bobo nem nada, não quer perder os benefícios dele, né, fala que estava muito bom, maravilhoso. A vista ainda é melhor comparada da Yoyo. E novamente, né, de lei, quando ele fala qualquer coisa, a Shion já bate nele, já virou clichê isso daqui. E nisso alguém começa a bater na porta. O cheiro finalmente desapareceu depois de lavar por tanto tempo, era o que estava sendo dito atrás da porta. Essa cidade de Aide parece tão empobrecida, outra pessoa poderia tê-la distribuído. Quase não existe nenhum tesouro aqui para ser roubado. E o protagonista já fica com a expressão séria, com seu bigode todo torto na cara dele, todo desregulado, e ele fala, é ele. E a Shion fala assim, parece que não podemos mais evitá-lo agora. E a Yoyo seca o sangue do rosto do protagonista e fala, nós temos apenas que vê-lo. E então a porta se abre. E o cara de cabelos vermelhos fala, olá aldeões, eu sou o herói Jace. E estou aqui para exercer meu privilégio de roubo. Então ele olha para a cara do protagonista e fica encarando ele por um bom tempo, se perguntando, parece que eu sinto que você é um pouquinho familiar demais para mim. E o protagonista já começa a soar muito frio. E ele fala, esqueça, todos os aldeões parecem iguais afinal. Cara, se esse cara não é o maior tapado do universo, eu não sei quem é, velho. Parece o Superman que só coloca um óculos e acha que tá disfarçado, velho. Nossa, que bagulho louco. E o cara fala assim, então eu vou começar o roubo. Ele começa a vasculhar toda a casa falando, nada, aqui também nada, vazio. Meu Deus do céu, velho, não tem nada nessa casa. Porém, a Yoyo estava observando a garota de cabelos azuis. E ela vê que a garota estava muito tímida olhando para baixo. E a Yoyo fala, é ilusão ou essa garota é? E bem na hora ela é interrompida pelo cara de cabelo vermelho. Eu sei que o nome dele é Jace, mas eu vou chamar de cara de cabelo vermelho mesmo assim. E ele fala, é tão pobre aqui, nada nos bolsos de tesouro, monstros mais ou menos e mortos. Quem diabos ganha a nata primeiro? Mal sabia ele que o responsável por tudo isso era o protagonista que estava ao lado dele. Então o cara começa a olhar para Xian-un meio que diferente. E ele fala, olhando bem mais de perto, essa empregada doméstica parece bem bonita. Até encontrei uma garota sucumbo fofa, eu acho que eu vou aproveitar. Pena que ela não é o meu tipo. E ele fala assim, ei, você não pode dar a sua criada de cabelo longo para mim, aldeão? E nisso o protagonista fica com sangue nos olhos aí. E o cara fala, o que você está fazendo? Não é como se você não recebesse nada em troca. E o prota logo muda sua expressão falando assim, senhor herói, isso não é uma coisa muito fácil de se fazer. Na verdade é uma coisa muito difícil de ser feita. Ei, não deixe se enganar pelo fato de que ela parece pura e limpa quando na verdade ela é caolha, nariz de tomada, sem bunda pernita, corpo de minhoca, banguela orelhuda, tem unha encravada com o peito caído e um caroço nas costas. Quem pegou a referência pegou, hein? E ele continua falando, e ela brinca como um porco à noite, rolando na lama e tudo mais. E ainda é mais bizarro durante o dia, onde ela acaba surtando do nada. Então a Xion que estava escutando tudo isso já dá uma mordidona no braço do protagonista. E ele fala, como você pode ver, é assim que ela é. E o cara de cabelo vermelho pensa, olha bem e fala assim, isso não é nada demais. É apenas uma doença mental e é tudo o que é. A minha companheira sabe como curar e pode curá-la com magia. Isso significa mais dinheiro indo para você. Nisso o Jace fala assim, venha e me siga. E na hora que ele vai pegar a mão da garota, o protagonista segura o pulso dele com muita força. E com uma cara de ódio ele fala assim, não encoste um dedo nela.
ela. E o herói fala assim, qual que é o seu problema, aldeão? Está querendo confusão? E naquele momento, sem entender nada, o herói pensa assim, eu não sabia que nesse mundo existia um ditado que diz, qualquer homem pode cometer erros, mas apenas os tolos persistem em seus erros. E o prota fala assim, eu estou dizendo, senhor herói, que a minha criada é muito violenta por natureza. Temo que o senhor herói não tenha o necessário para controlá-la. E na hora que o prota fala isso, os olhos de Jace começam a brilhar e ele pensa, violenta por natureza? Então se eu não conseguir, tentarei de novo. O cara é obstinado, né? Isso a gente tem que tirar o chapéu. E nisso a Xion sai correndo com tudo e dá uma voadora de 2 pés na cara do maluco, velho. E ela fala, o que você quer tentar? E a Yoyo fica falando, nossa, isso é tão legal, eu também quero abraçar o irmão desse jeito. E a garota de cabelos azul fala, irmão Jace, você está bem? E ela começa a curar as feridas do Jace. E o cara limpa o sangue da sua boca e fala assim, notavelmente interessante. Nunca antes um aldeão me tratou assim. Em nome de meu pai e de minha mãe, através das 2 gerações de heróis, eu com certeza vou ter você. E nisso o protagonista fica com tanto ódio, mas tanto ódio desse cara, ele acaba invocando uma espada dos céus que vem descendo em alta velocidade e quebra o telhado da casa e quase parte o cara no meio. E nisso o herói fica sem entender nada do que estava acontecendo, se perguntando o que diabos era isso. E o protagonista com uma carinha de quem não fez nada fala assim, por que essas espadas estão caindo do céu? Você acha que pode ser algum tipo de anomalia? Eu acho que o senhor herói deveria partir logo para que uma dessas não empalhe você até a morte. E o herói fala, você não tente me intimidar. E o Jace vira para a garota de cabelos azuis e fala assim, ei, você disse que ele está te incomodando? E a garota sem entender nada fala, não sei. E o prota fala, para de brincadeira, senhor herói. Eu sou só um aldeão, como ousaria te desrespeitar? E o Jace diz novamente para a garota de cabelos azuis assim, ei, você disse que ele está sendo enigmático com as suas palavras? E a garota balança a cabeça que não. E bem na hora que o Jace vai falar, ei, todos vocês esperem e eu, começam a bater na porta atrás dele, dizendo, alerta, alerta, classe lendária de monstros aparecem ao leste da cidade. É extremamente perigoso aventureiros de classe Master ou acima, junto com os heróis, são convidados a participar da cruzada. E o Jace fala, finalmente chegou um dos grandes, e os olhos dele começam a brilhar muito. E ele fala para o prota, eu vou te encontrar para a gente acertar as coisas da próxima vez. E então ele sai correndo pela porta. E o prota fala, ai, finalmente eles foram embora. E nisso, a Xion parte para cima dele espancando o protagonista por ele ter chamado ela de várias coisas horríveis. E também por ter falado que ela agia que nem uma porca e que era muito violenta por natureza. E que agora ela iria mostrar essa violência toda para ele. E o prota com a cara toda estraçalhada fala, não é isso era apenas um fingimento. Aguente por algum tempo e tudo ficará bem no final. Embora eu mesmo quase não me contive no final das contas. Infelizmente é uma pena que o domínio do núcleo dourado armazenado dentro das nuvens tenha sido urgentemente forçado a sair pela espada voadora. E ela fica pensando, ele realmente está bravo por mim, e ela fica toda vermelha com a situação. Essa mina é louca. Ela fala, como você se atreve a falar assim? Que vergonha. E nisso a Yoyo entra em modo pensativa. E ela fala, detestável, mas eu dominei desse roteiro. E será a minha vez da próxima vez. O prota então diz assim, dito e feito. Foi mencionado um momento atrás que os monstros lendários apareceram nas proximidades. E elas ainda falam, mas ainda faltam 5 domínios, não é? É muito arriscado, vamos aumentar nossos domínios primeiro. E o prota fala, agora que você mencionou aumentar o domínio, adivinhe o que eu encontrei dentro do selo do domínio sagrado. Uma mini gruta céu. Mesmo que seja apenas uma gruta céu de baixo nível, ainda é benefício para melhorar uma base de cultivo de alguém. Você deve cultivar dentro da gruta do céu primeiro. Meu domínio consagrado difere da classe lendária por 4 domínios. Então eu tomei a decisão de aproveitar esse encontro acidentalmente. E a Xion fala, espera, há algo em comum sobre essa gruta céu. E o prota, então você adivinhou. É bem intuitivo então. E tenha certeza de não cometer nenhum tipo de erro. E nisso ele comprime a gruta do céu. E ele diz, perfeito, monstros lendários, aí vou eu. E no pico de uma montanha, uma explosão enorme acontece. E aparentemente está tendo uma guerra no meio das fumaças. O protagonista então sai do seu portal do chão. E ele pensa, legal, bem que eu cheguei na hora. Deixa eu tentar observar toda essa situação primeiro. E nisso uma rajada de poder verde vem na direção do protagonista em alta velocidade. E ele fala, merda, eu fui descuidado. Mas isso não é tão ruim assim. Então nosso prota começa a conjurar um poder novo. E ele fala, deixe-me testar a nova espada voadora do domínio da consagração. E bem na hora, o Jace aparece na frente do protagonista segurando um ataque.
Xion-Ai. E ele olha para o protagonista e fala assim: Aldeão, é você? O que você está fazendo aqui? Ele fala: ah, senhor herói, então nos encontramos novamente. O rosto do senhor ainda está ferido. E o Jace fala: o que você está fazendo aqui? É muito perigoso, volte para a cidade e se esconda. Nós podemos conversar sobre o problema daquela criada depois. Agora, entregue esse lugar para mim, o senhor herói. E a criatura fala assim: desde sua jornada para a cidade de Aide, meu filho ainda não voltou. E o outro orc fala: libere o nosso filho agora e entregue os artefatos sagrados da nossa espécie. E o Jace fala para Xion-Ai, a sua ajudante de cabelos azuis, para ajudar ele, e para ela usar um tipo de upgrade de 2v1 dessa vez. É uma batalha formidável. E assim é nos apresentado a classe lendária, o Rei Orc Zu-Erga, e também de classe lendária o Orc Queen Gujaru. Rapaz, se essa daqui for a mãe daquele maluco, rapaz, já sabemos quem veste cueca na casa dos orcs, hein? Então nos é mostrado a Yoyo, e ela fala assim para Xion se ela não queria descansar um pouco, e ela fala: não se preocupe, droga, aquele idiota não estava mentindo, é realmente fácil de ver, essa gruta do céu, é aquela que depende do cultivo real, a fim de cultivar. Nos é mostrado algumas folhas no meio de uma água, e essa é a gruta do céu, Jardim de Shenlong. E assim volta para a cena da batalha com os orcs, e o orc mãe está falando: devolva o artefato, e o orc pai estava falando: devolva meu filho, e o protagonista estava de longe atrás de uma árvore só observando, e ele pensa: não é de se admirar que eles pareciam tão familiares assim, parece que eles são da família do novo príncipe, parece que eles não sabem que o novo príncipe orc esteve na vila dos elfos, imaginando que ele queria ir direto para a vila de Aide. Então essa senhora certamente não sabe que seu filho se transformou em uma pilha de carvão, e muito menos que fui eu que fiz isso. Então a mulher orc já desce a porretada no herói, o arremessando ele para longe com a brutalidade absurda. E o Jace fala assim: era para ser 2v1, mas a Ugra sozinha é na verdade o atacante principal. Quanto ao pequeno lá atrás, ele está sempre na retaguarda perseguindo com a lâmina dos ventos, mas mesmo assim até agora eles estão se segurando. A força bruta da classe lendária é realmente formidável, e o Prota fica falando: esse menino parece bem animado, ainda não posso dizer que suas habilidades dedutivas são muito boas. Por fora parece que o grande é o ataque principal e o pequeno é o apoio, mas na realidade o pequeno que persegue com a lâmina de vento é a maior ameaça para a vitória. Por isso o grande e verdadeiro apoio é quem está criando oportunidades para permitir que o pequeno dê o golpe mortal. Interessante, mesmo que esse garoto não consiga entender, seu corpo responde sem nem pensar duas vezes. É importante saber que uma batalha com uma pequena diferença de velocidade, a evasão evita lesões e defesa, assim a resistência dura mais, tendo seus próprios limites. Além do ataque da lâmina de vento, ele me ajudou a afastar antes. Ele deixou todo o espaço para se esquivar dos ataques pequenos aparentemente leves. Ao escolher se defender contra o ataque do martelo pesado, isso é resultado de sua própria intuição ou dos seus instintos de corpo aterrorizado. Qual o segredo profundo desse mero ataque? E o Jace fala: nada bom. Resistir ao inimigo assim não levará a lugar nenhum. Xion-Ai, velocidade, defesa e recuperação. Todas essas coisas são sacrificadas. Concedo o buff mais forte para minha magia de ataque. E ela fala: ok, irmão Jace. Ela começa a praticar o seu buff. E ele fala: eu vou usar um movimento para definir a minha vitória em pedra. Ataque buff da fúria de Lotus vermelha. Efeito violento. Poder de fogo imensamente enorme. Tremendamente impulsionado. E ele fala: observe meu movimento enquanto salta em direção a eles. E o protagonista fica em choque, abandonando a defesa por um ataque total. Esse garoto poderia querer destruir todo o terreno? Pelo menos esse homem de papel de edição de colecionador pode repelir um ataque até o estádio de semideus. A ideia é boa, mas você está vendo isso como um jogo de xadrez. Seu inimigo não atacará ao mesmo tempo. Mas que merda, eu desperdicei o homem de edição de colecionador desse mestre imortal. E nisso o porrete atinge eles e a rocha se parte. E todos eles acabam caindo da montanha, menos a rainha orc que segura na ponta da montanha. E a Xion-Ai fala assim: irmão Jace. Porém ela acaba vendo a mão da rainha orc. E lá embaixo está ajoelhado o garoto Jace. E o rei orc está descendo plenamente. E ele fala: boa tática, mas é uma perda de tempo. É uma pena que a magia do vento é no que eu sou bom. E o rei orc usou uma magia de queda lenta. E o Jace fala: eu achei que algo estava estranho. É obviamente um orc, mas incomumente o pequeno é na verdade especializado em magia de vento. Então é realmente uma espécie diferente. O orc começa a rir muito das falas do garoto. Assim como existem aventureiros e heróis entre os humanos, a nossa espécie orc também tem espécies como a minha. E o garoto pensa: está resolvido, através do meu plano de destruir o terreno falhou. Pelo menos eu criei um ambiente de combate 1v1. Esse classe lendária, eu posso
posso atualizar e matá-lo. Resolver assim uma luta sem perder tempo, e então lidar com a Xian-Ai e o Aldeão. Isso Jace começa a ter uma aura de fogo em volta do seu corpo, e o Rei Orc pergunta o que ele estava fazendo, e nisso o buff de ataque da Fúria do Lotus Vermelha, de efeito violento, começa a ativar, e o Rei Orc fala, esse claramente é o efeito do buff que apenas aquela garota pode liberar. Como é que você pôde fazer isso? E ele, isso significa, não despreze o Senhor Herói. O talento do herói de valor persistência, o efeito é persistência com o buff mais forte lançado anteriormente, porém só pode ser utilizado uma vez. Então o garoto parte com a sua espada incandescente para cima do Rei Orc. E o Rei Orc faz um sinal com seus 2 dedos de cada mão e fala corte. E assim lança uma rajada de corte verde em direção ao herói. E o impacto de vento foi tão grande que pôde ser visto de longe. E assim a espada do herói acaba caindo no chão. E quando volta para a cena deles, o Rei Orc está segurando pelo pescoço do garoto. Você realmente acha que essa coisa de talento só está livre para seres humanos? E que a nossa estranha espécie não tem isso também? Então ele acaba arremessando o garoto contra uma árvore, quebrando parte da sua armadura, o que faz o garoto até cuspir sangue pela boca. E o Rei Orc fala, eu poderia elogiar seu disfarce antes, mas com meu talento agora ativado, é uma vergonha absoluta. É o fim da linha para você agora, mulher. Pois é, meus amigos, na verdade Jace era uma mulher. Ou seja, lá no começo que eu chamei ele de mulher, então quer dizer que eu não tava errado não, hein? Tô prevendo o futuro, rapaziada. Kawa Onisciente. E isso é um talento de espécie estranha, Venus Killer. E o efeito causa o dobro de efeito nas criaturas do gênero feminino. Será que ela vai ser a nova waifu do harém do nosso protagonista guloso? Bom, isso nós só vamos ver se vocês deixarem muito like e comentarem aqui parte 4. Que assim eu vou trazer o mais rápido possível essa parte 4. Que nem eu fiz com a parte 2, com a parte 3. Não se esqueça de se inscrever para apoiar esses vídeos que dão muito trabalho de ser feito. Até o próximo vídeo e valeu!